Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a introdução da modelagem no software Swim. Então, se você não sabe o que é o software Swim, como que ele trabalha, para que ele serve, o que é ele, quais são as suas funções, se ele faz modelagem hidráulica, hidrológica, como que ele trabalha, fique até o final desse vídeo aqui para você descobrir tudo aí sobre o Swim e já ter os primeiros passos aí para você começar já a utilizar essa ferramenta, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução sobre a modelagem no software Swim, tá bom? Antes da gente começar, eu já queria deixar aqui para vocês o meu pedido, né? Não sei se você sabe, mas dentro do YouTube, que é a plataforma que nós estamos utilizando, a plataforma entende que o vídeo ele pode ser relevante, né, e pode ser entregue para outras pessoas, para outros profissionais, outros estudantes, outros técnicos, né? E para a plataforma entender isso, ela precisa ver, né, no vídeo um nível de interação naquele vídeo, para ela entender que o vídeo é relevante. Então, já pedindo para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque o seu like pode ajudar a divulgar mais esse conteúdo para chegar em outros profissionais, estudantes, colegas, técnicos, etc. Tá bom? Então, deixa o seu like no vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, também se inscreva aqui no canal, garanta a sua inscrição, ative o sininho. Todo dia nós postamos aqui um vídeo novo no canal que você pode estar por dentro, tá bom? E se você já conhece algum profissional, tem algum colega, amigo, um grupo de engenheiros, grupo de estudantes, grupo de técnicos que atuam nessa área, que desejam atuar, têm interesse, gostam desses assuntos, já clique em compartilhar e envia também para o seu amigo, para o seu colega, para esse grupo de engenharia que você tem aí no seu WhatsApp, tá bom? Então, compartilha, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, ok? Então, pessoal, só relembrando vocês também que durante a semana, toda terça-feira, nós temos aqui um episódio do podcast sobre as águas, que acontece toda terça-feira às 8 horas da noite, e nós convidamos um profissional, né, da área de água, seja de modelagem, de recursos hídricos, de drenagem, de hidráulica, de hidrologia, de saneamento, que seja, para nós abordarmos aqui o assunto de água dentro do nosso canal, tá? Então, se você ainda não viu esses vídeos, depois você visita aqui a playlist do meu canal e você faz uma maratona. Lá tem diversos profissionais que nós já convidamos para participar conosco aqui ao longo das últimas semanas, tá bom? E toda quinta-feira nós temos esse encontro, então, às 8 horas da noite, onde nós abordamos um tema mais técnico e nós nos aprofundamos um pouco mais nesse tema. Então, na terça-feira, uma abordagem um pouco mais profissional, de mercado, de atuação, de carreira, e quinta-feira, uma abordagem mais técnica, onde nós aprofundamos aqui métodos de cálculo, softwares, etc. Tá bom? Então, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao vídeo, tá? Espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha e vamos iniciar aqui então. Antes de começar, só queria me apresentar, talvez você esteja vendo esse vídeo aqui e não me conheça também. Então, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, trabalho numa multinacional italiana há mais de 12 anos, atuando nessa área de águas. Então, prestando suporte, desenvolvendo estudos na área de drenagem, contenções, canais, barragens, proteções de margens, cada dissipador e por aí vai, tá? Há 2 anos que eu tenho compartilhado parte do meu conhecimento aqui nas redes sociais, na internet da vida, né? Então, não só com o canal do YouTube, mas também com postagens no Instagram, postagens no LinkedIn, no Facebook, áudios no Telegram, né? Planilhas, PDFs, aulas, treinamentos e muito mais, tá? Alguns treinamentos que eu desenvolvi, né, há um tempo atrás, que o primeiro foi o de hidrologia básica para engenheiros aspirantes, e desenvolvi também um treinamento de modelagem CFD, modelagem hidrodinâmica, utilizando o OpenFOAM, tá? Hoje eu acoplei todos esses treinamentos dentro de uma plataforma de capacitação chamada Sobre as Águas. Então, dentro da plataforma, você tem acesso a todos esses cursos, todos esses conteúdos, esses treinamentos, mais 60 planilhas de cálculo disponíveis, lives VIPs e muito mais, tá bom? Tenho 32 anos, sou pai do Davi e sou pai do Isaac. Bom, então hoje nós vamos falar aqui sobre esse software Swim. Para você que não conhece esse software, nunca ouviu falar ou já ouviu falar, mas nunca entendeu muito bem como que ele atua, essa aula aqui é para você, tá bom? Uma ferramenta muito aplicada aí no mercado e muito eficaz ao que ela se propõe a fazer, tá? Então, primeira coisa, SWMM, né? SWMM, Storm Water Management Model, tá? Essa palavrinha em inglês aí, né?
mas traduzindo é modelo de gestão de drenagem urbana. Tá? Então, dentro do SWIM, a gente consegue ali manusear, né, compor o nosso cenário, manusear esse cenário de drenagem com tubulações, rede de drenagem, com vertedor, com orifícios, com detenção de cheia também, com canais, tá? Então a gente vai ver isso aqui um pouco mais detalhado. Então a gente compõe o nosso cenário da drenagem urbana e a gente consegue então avaliar se esse cenário está saudável ou não, hidraulicamente falando, se tem algum ponto de sobrecarga, de alagamento, se está funcionando tudo bem, se tem muita velocidade na rede, se a gente consegue amortecer, quanto que a gente consegue amortecer, se a gente consegue trabalhar com alguma técnica LEED também, né? Uma drenagem sustentável. Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro da ferramenta SWIM, que é gratuita, tá? Ferramenta gratuita, ok? Então, ele simula não só a quantidade de água, ou seja, a gente tem os nossos hidrogramas de cheia, essa quantidade de vazão, se vai alagar, se não vai alagar, velocidade, não é? Mas também a qualidade da água, tá? Então, ele simula tanto a quantidade como a qualidade da água. A gente consegue avaliar os poluentes ali sendo dispersos ao longo da bacia, tá? Simula também evento chuvoso pontual. Imagine que a gente determine, então, um hidrograma de projeto com uma chuva crítica, né? Ou a gente consegue também fazer uma simulação contínua, né? Ou seja, inserir uns dados de entrada de uma forma contínua, a gente avaliando como que esse sistema como um todo está se comportando ao longo do tempo, tá? Tudo isso, pessoal, ele faz a modelagem hidrológica e faz a modelagem hidráulica, tá? Qual que é a diferença das duas? Hidrológica é o seguinte, ele vai simular o que está chovendo na minha bacia, quanto de vazão que aquela água vai escoar superficialmente, ou pelas minhas drenagens aqui de tubulação, né? Então, a simulação hidrológica, basicamente, nós entramos com os dados de chuva da bacia e ele converte essa chuva em vazão, né, de escoamento direto, tá? E a simulação hidráulica pegando, então, essa vazão que foi determinada pelo modelo hidrológico, como que essa vazão vai se comportar dentro dos meus condutos, dentro da minha bacia de detenção, dentro da minha drenagem sustentável, como que ela vai passar pelo meu vertedor. Então, essa é a simulação hidráulica, e ele é um software bem completo, porque ele faz as duas etapas de uma forma bastante integrada, tá? Essa ferramenta foi criada em 1971, ela é norte-americana, e existe uma versão brasileira, tá? Uma versão brasileira, então toda essa apresentação, e até quando eu abrir o SWIM para vocês, ela vai estar dentro da versão brasileira, ok? Sempre há um certo descompasso da versão norte-americana com a brasileira, né? Devido a essa atualização, porque é feita a primeira atualização nos Estados Unidos para depois chegar aqui no Brasil, né? Mas para quem está começando, né, é bem interessante a versão brasileira, porque está tudo traduzido, está tudo na nossa linguagem, então facilita muito o seu entendimento, ok? Bom, dentro do SWIM, abrindo essa janela hidrologia, né, então a gente consegue avaliar desde precipitação variável no tempo, então é um input que a gente pode colocar no software, aquele hietograma de chuva, né, aquela variação da chuva em função do tempo, a gente consegue abastecer o software com essa informação, a gente consegue também avaliar evaporação em áreas, né, onde tem empoçamento, tá? No Brasil não é muito comum, a gente consegue avaliar também dentro do software acumulação de neve, de gelo de neve, né? Então no Brasil a gente acaba não aplicando, mas tem essa função lá dentro também, tá? A gente consegue avaliar também a interceptação da precipitação por armazenamento em depressões, tá? Então essa é uma questão muito clara, principalmente para o método CN, né, do SCS, onde a gente tem ali uma abstração inicial, né, que é considerada no cálculo, que é justamente parte dessa água que fica ali em um ponto baixo, uma depressão que não tem uma saída, né? Então a gente consegue avaliar isso dentro dele também. E infiltração nas camadas de solo, percolação nessas camadas de solo, né, abastecendo ali os aquíferos, essa troca de fluxo entre os aquíferos. A gente consegue avaliar também esse fluxo que acontece nos reservatórios não lineares, né? Então, entrando aí na modelagem hidráulica, né? E a gente consegue também avaliar a captação e retenção das precipitações e escoamentos, né, de baixo impacto. Então, tudo isso dentro da janela hidrológica que o próprio SWIM já desenvolve ali para a gente, nos dá essas ferramentas aí dentro do campo hidrologia. Já olhando para o campo hidráulica, né, olhando assim mais especificamente para essa área, a gente não tem um limite
para manipular a quantidade de redes que a gente vai ter no nosso software, no nosso modelo. Então, posso fazer desde um bairro como uma cidade, entrar com todas as redes da cidade, tá? A gente consegue, então, inserir esses condutos tanto fechados como abertos, tá? Então, a gente consegue fazer uma seção fechada de rede ou fazer um canal aberto trapezoidal. A gente tem uma opção também de simular seções irregulares, onde a gente vai entrar com a geometria ali da seção, tá? É possível modelar também bombas, vertedores, orifícios, principalmente em reservatório de detenção, tá? Imagine que você tem um loteamento e aí você está criando, então, toda uma área urbanizada onde antigamente parte dessa chuva que caía nessa área infiltrava. Agora, com bastante casa, arruamento, parte vai se escoar, vai escoar superficialmente, né? Então, você acaba aumentando ali o runoff da área, né? Então, essa vazão de pico. Então, para amortecer essa vazão na saída, pode ser feito um reservatório de detenção, né? Então, a gente amortece essa vazão de pico e entrega para o sistema uma vazão já atenuada. Então, é utilizado também os vertedores ali nesses reservatórios, orifícios, etc. Nós temos alguns métodos também para avaliar essa passagem da cheia, como é o caso da onda cinemática, que é mais simples, né? E também da onda dinâmica, que é o mais completo, né? E mais complexo também, que resolve todas as equações ali de Saint-Venant, né? Bom, dentro desse sistema hidráulico, pessoal, então, o software desenvolve para nós, né, cálculo de remanso, entrada em carga, né, se eu tiver ali uma entrada pressurizada, fluxo reverso, né, então, ele consegue avaliar também esse fluxo, né, de jusante para montante que pode acontecer em algum ponto do sistema, né, e pontos de alagamento, principalmente no PV, né, esse PV vai ficar sobrecarregado, o alagamento que ele vai gerar ali na rua, então tudo isso pode ser feito dentro do Swim, certo? Para que serve, então, essa ferramenta na prática, né? Para a concepção e dimensionamento da sua rede de drenagem como um todo, tá? Aqui é um cuidado especial, porque ele não é um software específico para dimensionar, tá? Ele é um software de análise. Ou seja, eu não entro com dados e ele me dá o resultado do tamanho da tubulação, da extensão, né? Não, ele não faz isso. O que ele faz eu entro com o tamanho da tubulação, entro com a extensão, com as cotas de declividade, e ele vai rodar os cálculos, vai analisar hidrologicamente e hidraulicamente aquele sistema. E aí, eu, engenheiro, eu, técnico, atrás da tela, preciso avaliar se aquele resultado está satisfazendo o que eu desejo ou não, tá? Então, ele trabalha nessa linha de análise do sistema, tá? E não de dimensionamento em si, tá? A gente consegue fazer o dimensionamento testando várias geometrias, né? Então, por exemplo, estrutura de retenção. Eu posso fazer um reservatório menor e rodar dentro do Swim para ver o resultado. Se não me satisfaz, eu faço um pouco maior, até chegar num ponto que está me satisfazendo perfeitamente. Então, consegui meio que dimensionar esse sistema indiretamente dentro da ferramenta, tá? Bom, ele também consegue, então, fazer a delimitação de áreas ali de inundação, né? Onde nós temos os pontos ali de sobrecarga, vamos colocar assim, tá? A gente consegue pensar em estratégias para minimizar esses pontos de sobrecarga, esses pontos onde nós temos esse transbordamento, tá? Avaliar se a gente consegue fazer infiltração desse transbordamento, se não consegue. A gente consegue avaliar essa geração da poluição difusa ao longo ali da nossa bacia e também avaliar a eficiência ali das BMPs, né? Das boas práticas de manejo, tá? Então, tudo isso basicamente são os porquês, né, de a gente utilizar aqui a ferramenta, né, como que ela atua na prática, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um mapinha, né, de uma modelagem que eu desenvolvi, onde nós temos aqui 3 subbacias. Então, perceba que aqui eu tenho uma subbacia. Deixa eu tentar pegar aqui o... acho que eu não vou conseguir, eu vou pelo mouse aqui mesmo, tá? Aqui eu tenho uma subbacia, ó, tá? Que tem esse pontinho quadrado aqui, né? Esse quadradinho preto. Depois eu tenho outra subbacia aqui em amarelo e outra subbacia aqui vermelhinha, tá? Então, são 3 subbacias, tá? Então, quando eu tenho que inserir os dados de solo aqui, né? Qual que vai ser a minha área de cobertura, o meu CN, vai entrar dentro aqui dessa janelinha, né? De dados de solo, de subbacias, né? Então, a área da subbacia, a declividade, o manning, o CN, vai estar tudo dentro do objeto, vamos colocar assim, subbacia, tá? Tá vendo que tem uma nuvenzinha aqui em cima? Essa nuvenzinha é o nosso pluviômetro. Então, eu preciso entrar com os dados de chuva ou dados de vazão, né?
Então, eu posso incluir o meu pluviômetro no projeto e inserir dentro do pluviômetro o meu hietograma de chuva, né? Seja um evento contínuo ou uma chuva de projeto, tá? Consigo também avaliar essas águas subterrâneas através do objeto aquífero, né? E essas linhas pretas aqui, ó, mais espessas, são os nossos canais, tá? Então, são as nossas redes de drenagem. Então, nesse pontinho preto eu tenho um PV, aí sai uma rede de drenagem, aqui eu tenho um outro PV, sai uma rede de drenagem, aqui eu tenho um PV final, sai uma rede de drenagem, e aqui eu tenho o exutório, tá? Então, eu consigo fazer tanto a rede de drenagem fechada, como um canal, por exemplo, um canal aberto, reservatório, né? Então, a gente consegue desenvolver tudo isso dentro aqui do nosso objeto de canais, de redes, tá? Bom, falando do pluviômetro, a gente consegue entrar com dados de chuva, né? A gente consegue especificar se eu quero entrar com a intensidade da chuva em milímetros por hora, qual unidade que eu quero, né? Eu tenho que inserir também o tempo, né, que eu vou trabalhar com esses dados, a discretização desses dados, né? Então, quando nós vamos avaliar aqui uma chuva de projeto, é um processo, né, pessoal, que é feito. Então, a gente calcula tempo de concentração, calcula a intensidade de chuva local, calcula a precipitação total, né? Determina a nossa chuva de projeto e distribui ela, né, em unidades de tempo, né, para a gente ter o nosso hietograma. Pode ser utilizado vários métodos, método de Hooke, Spalda, blocos alternados, tormenta, Chicago, né, e por aí vai. Então, aí nós teremos para cada bloquinho de chuva um espaçamento de tempo, né? Então, imagine que choveu 100 milímetros, uma barrona de 100 milímetros na cidade, né? Mas não vai chover do nada 100 milímetros e vai acabar, né? Não, a chuva ela começa, vai aumentando, depois ela diminui. Então, essa dinâmica da chuva é justamente esse hietograma que a gente consegue inserir aqui dentro do software, tá? A gente consegue especificar também se vai ser um dado de entrada que a gente vai inserir de forma manual ou se a gente vai trazer algum arquivo externo, né, para incorporar ali dentro também do nosso modelo. E, obviamente, dar um nome, né, do nosso pluviômetro. Aqui, por exemplo, eu coloquei o nome de pluvi1, coordenada x e y, aqui não é determinante, eu não preciso trabalhar com coordenadas, né? Eu posso colocar só no espaço ali que ele já vai entender também. Posso colocar uma etiqueta, uma descrição, formato a intensidade, tá? Intervalo de precipitação a cada 1 hora, fator neve é 1, porque não vai ter neve, e origem de dados, time series, né? Então, uma série de dados, né, que seriam a nossa chuva, né, a distribuição da chuva, que eu consigo inserir dentro do software também, e coloquei o nome aqui P1, tá? P1 para facilitar depois na visualização dos resultados, ok? Então, isso aqui dentro do pluviômetro. Falando da infiltração, pessoal, nós temos 3 modelos de cálculo, tá? Dentro do SWIM para infiltração. O método de Orton, Green-Empty e SCS, tá? Dentro dos 3 aqui, acredito que o SCS é o mais utilizado, né? Mais conhecido como método do CN, do Curve Number, SCS, tá? Então, dentro aqui do modelo de infiltração, a gente consegue aqui inserir diversas variáveis, né? Inserindo aqui, clicando aqui primeiro, né, na infiltração Curve Number, a gente consegue inserir, então, a nossa CN, né, que é justamente o nosso Curve Number, né, a nossa condutividade e o tempo seco. Essas informações aqui, pessoal, ela precisa vir de um estudo hidrológico já, né? Então, por exemplo, Curve Number, que é o nosso CN, né, vai estar relacionado, né, ao que está chovendo na bacia e o que vai ser gerado de escoamento superficial. Esse CN é baseado em 3 pilares. Primeiro pilar, umidade antecedente, tá? Se choveu numa bacia seca, que faz meses que não chove, o solo vai conseguir absorver bastante essa água, vai ter bastante infiltração, tá? Agora, se passou 2 dias, choveu de novo naquele solo já meio saturado, né, o solo não vai ter tanta capacidade de absorver aquela água de chuva. Então, o escoamento superficial vai ser maior, tá? Então, essa umidade antecedente interfere no nosso CN, tá? Tipo de solo, se choveu na praia, só tem areia, pô, a água vai infiltrar quase que toda ali na areia, né? Se choveu numa área de argila dura, de rocha, a água não consegue infiltrar com tanta facilidade. Então, solos mais impermeáveis vão gerar mais escoamento superficial, tá? E o terceiro ponto é o uso e ocupação do solo. Se choveu numa área urbana, né, vai ter mais escoamento superficial. Se choveu numa área rural, né, que não tem tanto asfalto, concreto, vai infiltrar mais água, vai ser mais interceptado, né? Então, esses 3 fatores vão compor o nosso CN, o nosso Curve Number.
Obviamente que quanto mais próximo de 0, né, menos escoamento e mais infiltração, quanto mais próximo de 100, mais escoamento e menos infiltração. Aí é o inverso, tá? Então a gente consegue trabalhar com esses métodos aqui, que o principal no caso seria o SCS. Bom, olhando para a nossa subbacia, que é o nosso objeto, né, eu consigo falar para a subbacia qual que vai ser o pluviômetro, qual que vai ser a chuva que vai cair naquela subbacia. Então, eu posso dar um nome aqui, ó, pluvi1, que já é o pluviômetro que eu tinha inserido no software, né? Eu também consigo ter um nó exultório, né? Então, assim, essa bacia ela vai descarregar ou para algum nó intermediário ou já para o final do sistema, que é o nosso exultório. Então, eu consigo conectar a bacia com o meu nó de jusante, tá? Eu consigo também informar a minha área da subbacia, tá? Dentro dessa área, qual que é a porcentagem de área que é impermeável, tá? Então, eu consigo falar assim, olha, aqui na minha área eu tenho 100 hectares, tá? Só que 30 desses 100 são impermeáveis, ok? Então, 70 hectares vai ser permeável e 30 vai ser impermeável, tá? Então, eu consigo informar isso para o software também. Declividade da minha subbacia, né? Qual que vai ser a minha declividade média também dessa subbacia, coeficiente de Manning, se a minha bacia tem armazenamento por depressão, né? Que é aquela abstração inicial que a gente tem, o escoamento ou não, qual que vai ser a porcentagem da bacia que vai ter esse armazenamento, né? Então, a gente consegue discretizar ali, de uma forma bem detalhada também, o nosso objeto subbacia, tá? E como que ele vai interpretar isso? Bom, choveu nessa subbacia, o pluviômetro aqui 1, da chuva do pluviômetro 1, tá? Então, parte dessa chuva, se eu tiver área, né, de armazenamento com depressão, parte dessa chuva vai ser armazenada na depressão, uma quantidade, parte vai se infiltrar, parte vai evaporar em poças, parte vai escoar. Essa parte que vai escoar, que é o escoamento superficial direto, ela vai, então, impactar no meu sistema de drenagem, na minha rede, no meu canal, na minha bacia, tá? E aí ele vai dando sequência para esse modelo desse ponto para jusante, né? No caso da bacia para jusante. Nós temos também, pessoal, o nosso nó de conexão. Esse desenho aqui simula bem, né, esse nó, como se fosse um PV mesmo ali, né? Então, imagine que eu tenho um PV, né, na rua, aí eu tenho uma drenagem que sai, uma rede de drenagem que sai desse PV e vai para o próximo PV. Então, a gente tem que especificar ou a cota do radier, né, que está aqui embaixo, ó, tá? Ou essa cota mesmo, aqui, em nível, né? Ou eu tenho que falar a profundidade, que é essa distância que eu tenho aqui, ó, da minha base do radier até a minha geratriz inferior da tubulação, tá? Então, ou a profundidade ou a cota mesmo, tá? A gente consegue também avaliar, por exemplo, imagine que essa tubulação aqui, né, está descarregando nesse PV, e esse PV não tem capacidade, ou a próxima tubulação é muito pequena, e começa a encher de água esse PV, tá? Começa a encher de água. Se continuar enchendo de água, pode ser que transborde aqui, ó, pela tampa do PV. E esse transbordamento pode gerar um empoçamento, um alagamento na rua aqui, ó, nessa face superior. Então, a gente consegue falar também qual que é a área que pode alagar aqui da rua, tá? Então, até nesse nível de detalhe, a gente consegue ver dentro do swing, tá? Se eu tiver esse alagamento, esse transbordamento, qual vai ser a área aqui que vai alagar, tá? E a gente consegue também incluir contribuições externas, tá? Mas a gente tem uma contribuição que vem aqui de fora da bacia e conecta no PV, também consigo incluir isso aqui no sistema, tá? Quando a gente fala de exultório, a gente tem que tomar cuidado com essa condição de jusante, tá? Condição de jusante. Ou seja, posso ter a jusante um escoamento crítico, posso ter um escoamento normal, tá? No meu nó lá de jusante, no meu exultório, tá? Posso ter um nível fixo de água, posso ter um nível de maré, posso ter uma série temporal. Ou seja, por que isso é importante, pessoal? Porque quando a gente for utilizar a onda dinâmica, principalmente, né? A gente vai ter esses efeitos, né? Imagine que chega uma tubulação, vou mudar a tela aqui, chega uma tubulação, né, no nó de saída, só que o nó de saída aqui, que é o final da rede, já desemboca ali onde tem influência da maré. Então a maré vai fazer isso aqui, né? Ó, vai subir e descer ao longo do dia. Então, quando eu estou descarregando, quando a maré está alta, pode ser que gere uma curva de remanso aqui na drenagem. Quando eu estou descarregando que a maré está baixa, pode ser que a curva de remanso seja diferente, né? Ela aconteça nesse sentido, e eu não tenha essa influência aqui de sair alagado, né? Sair afogada a saída da drenagem, né? Então,
Eu posso inserir essa variação da maré e ver como que essa variação vai impactar na minha rede de drenagem. Ou eu posso falar assim, não, a saída fixa é nessa cota, tá? Eu posso passar uma série, né, temporal, tá? Eu posso falar, não, na saída é uma condição de lâmina normal, uma lâmina crítica. Então, esses detalhes são muito importantes, pessoal, principalmente para o final da nossa rede, né? Porque isso aí vai influenciar direto ali no resultado, tá? Tenho que inserir também nesse exutório a cota, né, do radier, a cota ali da base, né? E eu consigo até inserir comporta de contenção, ou seja, para ter só saída de água, não ter o contrafluxo, né? O fluxo inverso de entrada no sistema de novo, tá? Então isso aqui é uma possibilidade também no swing, ok? Quando a gente fala de armazenamento, bacia de detenção, bacia de retenção, então a gente tem que inserir também a cota do fundo dessa bacia, qual que é a altura máxima que a gente tem nesse reservatório, e a gente tem que inserir uma série, né, uma tabela que faça uma relação da área superficial pela profundidade, tá? Então o que acontece? Imagine que eu tenho um reservatório retangular, tá? Um caixotão lá, tá? Uma piscininha, um reservatório de detenção, né? Como se fosse um pequeno piscinão e tal. Então, tem esse reservatório, tá? E a parede é vertical. Bom, a cada nível d'água que eu tenho a mais, a área vai ser a mesma, porque a parede é vertical. Tá? Então, assim, nessa relação de tabela, eu só vou mudar o nível d'água, porque a área vai ser a mesma, no caso. Né? Agora, se eu tiver um reservatório trapezoidal, com as margens taludadas, para cada nível d'água que eu tenho, cada profundidade, eu vou ter uma área, né, maior, porque ele vai se aproximando do topo e vai aumentando essa área, tá? E posso inserir também, né, os dados aqui de evaporação, para levar em conta aqui também essa evaporação desse reservatório, ok? Bom, pessoal, quando a gente fala de condutos, né, a gente tem aqui condutos livres e condutos forçados. Aqui são algumas geometrias possíveis da gente modelar dentro do swing, né? Então, as mais convencionais, que é circular, retangular, trapezoidal e elipse, né? Acho que são os mais convencionais, e tem mais um monte aqui de opção, tá? Mais um monte. Triangular também pode ser pode ser um pouco mais comum, né? Então tem várias opções aqui de condutos que a gente pode modelar. Se o conduto for um conduto de lâmina livre, né, escoamento livre, somente nas modelagens mais simples, né, é utilizada aqui a equação de Manning, né? Então a rugosidade aqui, né, o N de Manning, área hidráulica, raio hidráulico, que vai ser a área dividida pelo perímetro, e a declividade, né? Então, simulações mais simplificadas, né? Agora, se for uma tubulação que está em carga, né, aí tem duas opções para você calcular, né? Haase-Williams ou Darcy, né? Uma das duas equações você consegue utilizar. Dentro aqui da equação de Haase-Williams, a gente tem o raio hidráulico, a declividade. Se for trabalhar com escoamento permanente uniforme, trabalha com a declividade da tubulação mesmo, né? Se for trabalhar com uma onda dinâmica, já é a declividade da linha de energia. Aí a gente tem o coeficiente do Haase-Williams aqui, que é inversamente proporcional à rugosidade de Manning, né? Então aqui se resolve a equação aqui por Haase-Williams. Ou por Darcy, né? Nós temos aqui o coeficiente de Darcy, esse F aqui, né? Que é calculado para escoamento turbulento aqui e tal. Então, tem o F, tem a gravidade, a aceleração, a área hidráulica, raio hidráulico e a declividade. Então, a gente consegue calcular com essas equações aqui dentro do swing, tá? Quando a gente fala de vertedor ou orifício, né? Primeiro falando de vertedor, nós temos aqui o tipo de vertedor, né? Nós temos a forma da seção transversal e nós temos a equação. Então, por exemplo, vertedor transversal com uma seção retangular. Essa é a equação que é utilizada, tá? Então, aqui vai ser o comprimento do vertedor, né, a carga de montante, e aqui o coeficiente de descarga, o nosso CD. Descarga lateral, tá? Lateral, com a seção retangular. Então, essa é a equação que é utilizada, tá? Só muda aqui o 3/2 para 5/3, né? Tipo de vertedor em V, né, seção triangular, essa é a equação que leva em consideração a declividade. E trapezoidal com seção trapezoidal, aí já tem uma equação um pouco mais desenvolvida, né, que leva em consideração tanto o comprimento como a carga de montante, a nossa descarga, né, através do lado do vertedor, a descarga do vertedor, a declividade e a carga aqui de montante de novo, tá? Então, essas equações são utilizadas para vertedores. E agora a gente tem também a equação para orifício, tá? Imagine que eu tenho um PV, né, que está saindo ali uma tubulação, e o PV está em carga, está cheio ali, né, de água, né?
e aí eu não tenho mais uma lâmina vertente para a próxima rede de drenagem, tem um orifício mesmo ali na parede do PV. Então, aí pode ser calculado também como um orifício. Tá? Então, aqui nós temos coeficiente de descarga, área, 2 vezes a aceleração, vezes a minha carga também de montante. Tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui dentro do Swim, no que a gente consegue avaliar de resultado, tá? Dando uma pincelada. Então, essa daqui é a modelagem que eu montei, né? Que eu mostrei para vocês a imagem no começo ali da apresentação. Clicando aqui em mapa, ó, nessa abinha, eu tenho a opção de visualizar os resultados da subbacia para qualquer variável que eu queira aqui, ó, tá? Por exemplo, eu colocar escoamento, tá? Escoamento. Perceba que aqui eu tenho escoamento de ponto 0,1 até ponto 5, né? Metros cúbicos por segundo. Então, quanto mais próximo do vermelho, maior é o escoamento. Mais próximo do azul escuro, menor é o escoamento, tá? Se eu olhar nos nós aqui, ó, tá? Vou olhar no nó agora por profundidade, tá? Também, ó, tá vendo esse pontinho azul aqui, ó? Esse aqui, esse aqui, esse aqui são os meus nós, né? Então, quanto mais próximo do azul escuro, mais próximo de 0. Quanto mais próximo do amarelo, mais próximo de 20, né? 20 metros nem vai chegar, não vai ter um nó aqui de 20 metros, né? Mas vai migrando aqui as profundidades. E o trecho, que é o trecho de drenagem, aqui, ó, trecho 1, trecho 2, trecho 3, eu posso olhar, por exemplo, por velocidade. Aí, ó, quanto mais próximo aqui do vermelho, amarelo aqui, ó, tá com 2 de velocidade, tá vendo? Então, esse trecho aqui tá com 2, ó. Aí, se eu colocar o mouse aqui, ó, 1,40 metros por segundo. Se eu olhar esse outro trecho aqui, ó, 3,68, tá vendo? Com a velocidade bem mais elevada. Esse outro trecho aqui com 1,79. Então, eu consigo dar um play aqui, ó, e avaliar como que vai acontecendo as mudanças aqui do trecho. Agora já aliviou, porque a onda de cheia já passou. Então, já caiu para ponto 73. Aqui já caiu para 1,78, aqui para ponto 90. Vou dar mais um play para avançar, ó. Então, aqui já caiu mais uma vez, ó, já para ponto 87, ponto 36. Então, aquele ideograma, né, aquela onda de cheia já passou, né, a vazão de pico, né? Então, a gente tem aqui um cenário mais tranquilo. Se eu for voltar aqui de novo no início da modelagem, eu vou dar um play aqui de novo, a gente consegue ver desde o zero, ó, 1h30, 1h45, 2 da manhã, 2h30 e tal, e aí vai mudando aqui o cenário, não só na nossa rede de drenagem, mas também aqui no meu nó, tá vendo a carga no nó? Ponto 10, ponto 10, ponto 16, né? E aqui também na minha bacia, né, o quanto está gerando aqui de escoamento, ó, 0,04 metros cúbicos por segundo, aqui 0,01, né? Então eu consigo ir dando play e avaliando aqui, né, o que está acontecendo com esses cenários, tá? Por exemplo, se eu voltar uma etapa aqui, essa daqui está com uma velocidade mais alta, aqui está gerando mais vazão, né? Aqui também aqui está voltando aqui agora, né? Deixa eu parar. Aqui está gerando 0 vazão, porque não chegou a vazão ainda do hidrograma, né? Então a gente consegue ver, né, o resultado por etapa de tempo, como mostra aqui, ó, nesse tempo transcorrido, tá? Eu consigo também, pessoal, avaliar isso daqui pelos perfis, né? Então, por exemplo, se eu clicar nesse botão aqui, o nó inicial, vamos pegar ele aqui, o nome dele é nó 1. Vou colocar nó 1. E o meu nó final aqui, ó, o nó final vai ser E1. Vou colocar aqui E1. Vamos ver se encontra o caminho aqui, ó. Encontrou o caminho, tá vendo? Vai passar pelo T1, T2 e T3, os 3 trechos de drenagem. Eu vou clicar aqui em OK, já vai abrir aqui para mim na tela, ó. Então, eu tenho aqui esse trecho inicial, até minimizar aqui para mostrar para vocês, ó. Esse trecho inicial aqui é justamente esse trecho aqui, ó, meu T1. Então, aí, tá vendo que chega no nó 2 aqui, ó? É esse meu nó 2 aqui, né? Então, do nó 2 para o nó 3 vai ser o meu T2, que é esse trecho aqui, tá? Chegou aqui no nó 3. Do nó 3 para o exutório, esse exutório aqui, né? Eu vou ter o meu trecho 3 aqui, tá? Então, quando eu dou um play aqui, por exemplo, a gente consegue ver também essa passagem da água, né, pelas tubulações, ó. Então, começou a chegar a vazão, então a gente vê aqui essa subida da água aqui nas tubulações, né, nos PVs, na reta final. Obviamente, onde eu tenho aqui a maior declividade, o nível d'água acaba ficando menor, tá? Então, tudo isso daqui a gente consegue avaliar dentro do Swim. Além disso daí, também os resultados aqui por hidrograma, né, de cheia propagado, né, tanto no ponto final, no ponto dos nós e tudo mais. Então,
É uma ferramenta bem bacana, pessoal, que a gente consegue basicamente trabalhar com essa modelagem hidrológica e hidráulica de uma forma integrada, avaliar as subbacias, quanto que elas estão gerando de vazão, quanto está indo para o nó de vazão, quanto está gerando de velocidade na rede de drenagem, etc, etc, etc. Tá? Então, tudo isso a gente consegue desenvolver dentro do SWIM e fazer essas análises finais para fazer essa gestão, né, dessa drenagem local. Às vezes eu tenho que aumentar a tubulação, às vezes eu tenho que colocar mais um reservatório de detenção, porque a vazão está muito alta, né? Então a gente consegue ir avaliando dentro do SWIM esse resultado, tá? Bom, pessoal, antes de finalizar, só queria deixar aqui para vocês também, depois visitarem aí o nosso site, né, /blog aqui, sobreasaguas.com, tá? Então você digita aí sobreasaguas.com, vou deixar na descrição também desse vídeo, né? Então, nós temos aqui um blog que tem vários artigos aqui, vou deixar ele abrindo aqui para vocês. Se você quiser receber aqui informações, né, semanais aqui, planilhas, informações gerais que a gente posta aqui na internet, você pode se cadastrar por aqui. Aqui tem alguns vídeos também do próprio YouTube, né? E tem a plataforma sobre as águas, né? Que a gente tem dentro da plataforma. Então, treinamento de hidrologia, treinamento de OpenFOAM, né? Modelagem em 3D, computacional, treinamento de modelagem hidrológica no REC HMS, que é outra ferramenta que a gente usa aí para fazer modelagem hidrológica em específico, né? Tem um mini curso de macrodrenagem, que a gente vai integrar tanto o geoprocessamento, modelagem hidrológica, modelagem hidrodinâmica no REC-RAS, né? Falando em geoprocessamento, a gente tem um mini curso de QGIS e um de ArcGIS aplicado para a área de águas específico, um mini curso de REC-RAS também, lives VIPs, drenagem urbana, né? Então, todos esses cursos aqui estão dentro da plataforma Sobre as Águas, tá? Aqui dentro, aqui de baixo, você pode até clicar e fazer o download aqui também da nossa... Aqui, desculpa, apertei o botão errado. Da nossa ementa, né? Então, você faz o download aqui da nossa ementa para você checar o que tem dentro da plataforma. E aqui também, se você quiser entrar para a lista de espera, né, dos alunos aí da próxima turma, né? As vagas estão fechadas, mas você faz o seu pré-cadastro aqui. Quando a gente abrir as vagas, a gente entra em contato com você, dando preferência aí para quem já está inscrito nessa lista, tá certo? Então, aqui a ementa foi baixada, só para mostrar para vocês. Então, basicamente, tudo isso daqui que está descrito, você encontra dentro da plataforma, tá? Então, bastante coisa. Só olhando aqui a parte de artigos, ó, então, tem alguns artigos que nós estamos postando aqui semanalmente, né? Então, vários artigos aqui bem interessantes, por exemplo, esse daqui de modelagem hidrológica no REC HMS, né? Então, a gente fala o que é a modelagem, o que é o REC HMS, os objetos, modelo concentrado distribuído, exemplo prático. Então, aqui tem um passo a passo bem detalhado aqui, ó, de como fazer a primeira modelagem hidrológica no REC HMS, calcular o seu hietograma de chuva, inserir no REC HMS, inserir a sua bacia, calcular aqui o seu hidrograma final da sua bacia, né, amortecendo ou não, né, com o nosso hietograma de chuva, chuva excedente, aqui é nosso hidrograma de cheia, né? Então, assim, bem cheio aqui de informações, tá? E aí você pode assistir também uma live, um passo a passo, tem alguns livros de referência também, as referências aqui embaixo, então, bem completinho aqui para vocês, tá bom? Então, depois visitem lá o site, o blog, e vejam lá os artigos, que vai ser bem positivo, bem produtivo para vocês. Pessoal, para a gente ir finalizando, queria também deixar aqui os meus contatos finais. Então, caso você queira entrar em contato comigo, aí tem o meu e-mail profissional, contato@enjosecosta.com.br, nosso WhatsApp de suporte. Estamos em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, aqui no YouTube, né? Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever, compartilhar, e também no Telegram com alguns áudios semanais, ok? Então, é isso. Agradeço aí a atenção de vocês mais uma vez aqui nessa live de quinta-feira. Teremos o nosso próximo encontro na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, com mais um episódio do podcast Sobre as Águas. Nós vamos conversar com o Walter Colichou, tá? Um grande profissional aí da área também de hidrologia, tá bom? Então já está convidado aí para a próxima terça-feira, às 8 horas da noite. E na próxima quinta-feira teremos mais uma live técnica aqui no meu canal. Beleza? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até terça-feira, às 8 horas da noite. Tchau, tchau.